Nayara, eu sou redatora, publicitária, carioca, moro em Barcelona há quase 8 anos. Tenho uma filha de 2 anos e tô louca pra ter mais. Oi, meu nome é Luísa, eu sou roteirista, diretora carioca e moro em Los Angeles, estou nos Estados Unidos há uns 13 anos. Eu tenho uma filha de 7 anos e uma de 1 ano e 3 meses e eu não quero ter mais filhas. O nosso primeiro episódio começa já naquele momento mais louco de todos, que é onde a gente acha que começa talvez, né, a verdadeira maternidade, que é tá nascendo, empurra só mais um pouquinho, já tô vendo a cabeça, tá coroando. Pois é, só que olha só, se parir um filho já é uma coisa muito louca, muito difícil, imagina parir um filho num país onde ninguém fala português. Ainda por cima agora, imagina parir 2 filhos, um em cada país, países diferentes, momentos de vida diferentes. Ou seja, o segundo já tem o primeiro, para ainda por cima piorar a situação toda, ficar mais difícil. Então, a nossa convidada de hoje vai falar um pouco sobre isso, né? Conta aí, Luísa. Hoje a gente está aqui com a Aline Katz. Ela é chocolatier, confeiteira, é casada com um sul-africano, com um filho israelense e uma filha americana. Ela mora em Atlanta, nos Estados Unidos, e ela tem mil coisas para contar, mesmo que a gente ache que esse episódio podia ser só receitas de chocolate dela, que são muito bons, gente. Uma delícia. Aline, fala aí um pouquinho de você pra gente, por favor. Oi, eu sou a Aline. Eu passei 10 anos em Israel e estou há quase 4 nos Estados Unidos. Estou casada com um sul-africano, tenho um cachorro que veio importado também de Israel. E sou mãe do Luca, de 4 anos, quase 5, mas se comporta como se tivesse 15. E da Ela, de 1 ano, que ela é da idade da filhinha da Lu. Eu tive o Luca em Israel, num parto muito louco, e tive a ela aqui nos Estados Unidos, num parto não menos agitado, eu diria. Vamos ouvir sobre isso tudo. Vem cá, você um dia acordou e falou, quero ter filhos. Como é que foi essa descoberta de querer ter filhos? Você sempre quis ser mãe? Como é que foi isso? Eu sempre quis ser mãe, desde pequenininha, assim, era a maior certeza que eu tinha. Eu queria muito ser mãe, inclusive, quando eu conheci o meu marido, eu estava me preparando para congelar ovos, eu já meio que, tipo, tinha em mente que se em alguns anos eu não fosse mãe com um parceiro, eu ia ser mãe sozinha mesmo. Sempre quis ser mãe, sempre soube que eu ia ser mãe. E o meu marido, por outro lado, nunca quis ser pai. Então a gente meio que se encontrou assim no meio termo. A gente esperou um pouco, para mim foi um pouco, por mim a gente tinha casado de barrigão. Mas a gente esperou 1 ano e pouco assim para começar a tentar. Eu achei que fosse demorar muito. Ele achou que não fosse demorar nada e no final não demora nada. E ele, tipo, a ideia de ter o segundo foi dele, porque a gente tinha fechado a fábrica no primeiro. Então eu converti mais um, querendo ser pai. Essa decisão, você tinha quantos anos quando você decidiu realmente começar a ter filhos? Eu casei com 30, quase 31. Acho que um mês antes de eu fazer 31. E, assim, eu ouvi dos médicos a vida toda que eu ia acabar numa fertilização in vitro, numa FIV. Porque eu tenho endometriose, eu fiz vários, todo tipo de tratamento que você possa imaginar, eu fiz. Eu, tipo, me colocaram em menopausa, 2 anos. E aí eu achava que eu ia levar, tipo, anos para conseguir engravidar, né? Porque todo mundo dizia que eu não ia engravidar fácil. Então eu queria já começar antes do casamento, assim. E o meu marido queria esperar. Aí o meu cunhado, irmão dele, ia se casar na África do Sul no ano seguinte. Ele falou, cara, África do Sul, né? Você faz tour de vinho, come pra caramba. Tipo, não vai grávida pra África do Sul. Espera pra gente ir, na hora que a gente voltar, a gente começa a tentar. Falei, beleza, meu aniversário é 2 semanas antes da viagem. E aí a gente começa a tentar no meu aniversário. Porque, não, vai demorar mesmo, então um mês a mais, um mês a menos, tanto faz. Foi quando a gente estava fazendo o roll. Eu e a Samara, a gente resolveu fazer umas dietas malucas pela vida aí. Não E aí façam. todo mundo perdendo um monte de peso e eu inchada com meu quadril gigantesco. Eu falei, gente, não é possível. Aí a gente foi para a África do Sul e eu comecei a passar muito mal na África do Sul. Tava assim, convencida que era a água da África que estava me fazendo mal. E a água da África agora está na escola, tá se formando na pré-escola semana que vem. Ai, cara, muito bom. Então não teve. Você já se desconfiou na África do Sul? Você chegou a beber vinho ou como é que foi Ah, assim? eu tomei todas. Eu comi, tipo, tudo que eu não podia. Comi ostra, comi mexilhão, comi carne crua. E eu voltei ainda tomei um remédio no avião, que eu odeio voar. Aí eu ainda mandei um Lorax pra dentro, assim. O Breno pegou da minha mão e falou, cara, você tá grávida. Eu falei,
grávida, tá louco? Tipo, ele falou, não, você não tinha que ter ficado menstruada, sei lá, um mês atrás. Eu falei, gente, a gente mudou, foi tipo do inverno pro verão, né? Porque a África do Sul são estações igual no Brasil. Aí ele falou, não, eu mudei do inverno pro verão, eu tava, tipo, nervosa com o casamento, que eu conhecia a família inteira dele, né, no casamento. Tem disso, você casar com um gringo que mora num terceiro país, eu conheci os pais e os irmãos. Nem todos os irmãos eu conhecia ainda. Eu falei, tava ansiosa, essas coisas acontecem mesmo, quando a gente fica muito ansiosa, a menstruação não vem. Veio um ano depois Em só, né? negação, Aline em Não, negação. negação total, 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 total. Eu tenho uma história parecida, Aline, que eu também, meu marido, a gente falou, vamos tentar ter filho, e a gente marcou uma viagem super incrível, festival de música em São Francisco. Sim, eu falei, vai ser ótimo, né? Vou voltar dessa viagem grávida. Eu fui pra viagem grávida, já, porque foi muito rápido. Então, eu não bebi vinho no festival de vinho. Ai, Tadinho. E então conta pra gente, a gravidez foi tranquila e como é que você já sentiu alguma? Eu sei que a sua gravidez não foi no Brasil, mas você tem uma experiência com né, o espaço médico no Brasil. Inclusive, você é filha de médico, sim? uhum. Então você conhece bem a cultura, né? E você já sentiu alguma diferença assim na gravidez, chegando ao parto? Conta um pouquinho pra gente, assim. Como é que você sentiu isso? Cara, teve muita diferença, assim. Em Israel, que foi onde eu tive o Luca, é, como é que era? Você faz muita ultrassom, muito mais do que aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos quase não tem ultrassom. Em Israel, a minha médica, que era a minha ginecologista, por acaso ela também era obstetra, então ela me atendeu. E aí, toda vez que eu ia no consultório dela, ela tinha um aparelho de ultrassom e ela fazia uma ultrassom para mim. E quando a gente ia fazer as morfológicas, que são mais detalhadas, eu ia num outro lugar fazer. Quando eu estava de 20 semanas, o Luca descobri que é uma história engraçada. Eu descobri que o Luca era menino na translucência nucal, com 9 semanas. E eu Uau. falava hebraico de merda, assim, né? Tipo, meu hebraico era, gente, meu hebraico era uma negação, mesmo depois de 10 anos. E eu fui sozinha, porque o Brandon, meu marido, viajava muito a trabalho, ele estava no Japão. Eu falei, só vou lá para ver se está tudo bem, vou medir o feto, né? Não dá para ver tudo cinza, tipo, dá para ver nada mesmo, tem 9 semanas. Não vou, tipo assim, deixa ele tranquilo ele perder, ele não ir, né? Ele ainda não estava muito animado com a paternidade, né? Não estava assim no esquema também. Aí eu cheguei, era em Haifa, porque você tem a data certa, né, para fazer o exame. Eu morava em Tel Aviv, eu tinha que pegar, acho que 1 hora de trem para chegar até a clínica que eu ia fazer, porque era onde tinha o lugar. Só que eu cheguei lá, o cara era tipo um doctor, professor, sei lá o quê, russo, que falava hebraico e russo, e eu cheguei lá falando português, inglês, um hebraico macarrônico, assim. Aí eu deitei, o cara mediu tudo, falou que estava tudo bem, e eu tô olhando pra tela, assim, né, tipo, aham, aham. E ele falou alguma coisa pra mim, eu olhei e falei, aham. Parou, ficou, ué. Pessoa insensível, sabe? Tipo, ele, tipo assim, ele olhou e falou, gente, que coisa esquisita. Aí ele me cutucou e falou, assim, num hebraico mais user-friendly, assim, sabe? Não com termo muito Para médico, não muito gringo. rebuscado. Ele falou, você entendeu o que eu te falei? Eu falei, aham. Aí ele falou, você tá vendo o pinto do seu filho ali? Foi bem assim, tipo, foi bem gráfico. Só que era um borrão, né? Eu falei, gente, não. Aí ele falou, aí ele apontou, botou a setinha, eu falei, gente, Desenhando. você tá Tem que ter falando? muita É, imaginação, né, nessa foi tipo fase. isso. Aí eu falei, se você tá falando, eu acredito. Aí ele falou, eu normalmente não falo pra ninguém o que que é, mas eu tenho, tipo, 300 anos de experiência e não tem erro. Tipo, é menino, eu tenho certeza, tá? Você só ia descobrir com 20 e tantas semanas, mas é menino. Aí eu saí, eu falei, puta, não acredito que o Brandon não tava aqui. Tipo assim, eu liguei pra ele no Japão, contei, tipo, meus pais nem sabiam que eu tava grávida, ninguém sabia que eu tava grávida, só o meu marido. Aí foi assim que eu descobri. O cara, tipo, ele falou algo tipo assim: você vai ter um bebê do sexo masculino. Eu, aham. Aí, quando eu tava com 20 semanas, eu fui pro segundo morfológico, que é o que eles medem todos os órgãos e tudo. E o Luca era muito pequenininho para a idade gestacional. Em Israel, eles não são tão
calorosos, assim, que nem a gente, que é Fofos. latina, Não né? são fofos. Fofos. Eles falam as coisas de jeito mais ríspido, assim, né? Aí o técnico do raio-x, o médico que estava fazendo raio-x, não, a ultrassom, falou, quem é sua médica? Aí eu falei o nome da médica, né? Tanto fez como tanto faz. Aí ele falou assim, quando você tem consulta? Eu falei, sei lá, acho que daqui umas 3 semanas. Ele falou, não, você tem que marcar a consulta agora, quando você sair. Eu falei, ué, por quê? Ele falou, não, tem que marcar Por agora. Só sai nada, de daqui, por bobeira. nada. Qual Eu não descer? posso Tá te tudo dar nem. bem. Foi exatamente isso. Ele falou assim: olha, eu não posso te dar nenhuma informação sobre o seu próprio feto, porque eu não sou médico, eu sou técnico em ultrassom, mas a gente está mandando os laudos para sua médica. Liga para ela daqui ainda ali da porta. Aí eu falei, gente, fudeu, né? Tipo assim, o que que tá. Tudo em hebraico, eu com hebraico macarrônico, eu não entendi os laudos, o meu marido muito menos. Aí a gente foi para a médica, a secretária da médica só atendeu e falou assim: olha, a médica tá te demitindo de ser paciente dela, porque agora você é super high risk, você é super alto risco e ela não cuida de alto risco, então boa sorte na sua jornada. Você entra no site do convênio, acha um médico tipo de alto risco, passa aqui no consultório para pegar as guias, você tem que fazer exame genético, exame de coração, tipo assim, exames muito, muito, muito Caraca. específicos. E eu sem entender, isso foi assim, 1 hora, sabe? Tipo, sair do raio-x até a gente sentar no táxi. Isso aconteceu. Eu chorava que nem uma louca, o Brandon sem entender nada. Aí a gente ligou para amigo do meu pai, que era médico em Israel, que ele é radiologista. Eu falei, cara, só que ele é radiologista tipo de rim, de bexiga, não de neném, né? Aí eu liguei desesperada. Eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo e ninguém diz o que está acontecendo. Tipo, a gente não sabe o que está acontecendo. Eu sei que pediram exame genético, tipo, super detalhado, pediram exame de coração do bebê. A gente não sabe o que está acontecendo. Agora eu tô sem médico, não tem essa, né? Tipo, não tem ninguém para me atender. Aí ele olhou os laudos e falou, cara, não tá acontecendo nada. Tipo assim, a criança é pequena, só isso. Só que porque o bebê tá, tipo, alguns dias atrás do que ele deveria estar, você tem que acompanhar mais de perto para ver se ele vai continuar crescendo, né? Porque se não crescer, tem que fazer o parto. Então, isso chama IUDR, acho que no Brasil é restrição de crescimento intrauterino, é isso. Aí, tipo assim, 2 dias, isso foi, sei lá, no domingo, porque Israel domingo é dia útil. Na quarta eu já estava com um médico novo, que era na PQP. Eu pegava 3 ônibus, a gente não dirigia em Israel, eu pegava 3 ônibus para chegar lá. Mas esse segundo médico, assim, foi cara, um santo. O cara foi, tipo assim, ele era calmo, não tinha nada a ver com o israelense. Ele era calmo, ele não era alarmista, ele conversava com a gente, tipo assim, a gente passava 2 horas no consultório, sabe? E aí em Israel eles não. Eu fui acompanhando, né? Toda semana eu ia lá fazer ultrassom. E no final o Lucas só era pequeno mesmo, ele era tipo baixinho, assim, sabe? Vamos dizer, não era um bebê enorme, mas ele crescia no tempo. A ela teve o mesmo problema, porque acho que é genético, assim, tipo, se eu tive na primeira, eu vou ter isso depois também, pelo que eu entendi. Só que ela parou de crescer. E aí eu tive que fazer o parto dela, porque ela realmente, tipo, pode dar problema de cordão umbilical, de placenta, então eles resolveram tirar. Mas foram dois Deus nos acuda, assim, desde a gestação. E então, como é que conta pra gente, então, um pouquinho do parto do seu filho, lá em Israel, pra Foi gente depois migrar assim. aqui para os Estados Unidos? Então, em Israel, acho que na Europa é igual. Quem faz o parto não é o médico. O médico só entra se tiver uma emergência, se ele, tipo, se realmente precisar de um médico. Quem faz o parto lá é uma parteira. Mas é tipo, eu pelo menos escolhi fazer dentro do hospital, né? Acho que você pode fazer parto, nem sei se pode fazer. Nem perguntei também. Nunca passou pela minha cabeça ter bebê em casa. E fico pensando na bagunça que, sei lá, aquela banheira no meio da sua sala, Fica com limpando que vai ter. placenta saindo. Pensando E que vai ter você que vai ter limpar que depois, limpar né? depois. Quem é que E, limpa? tipo, cachorro andando em volta. Eu vejo esses vídeos, eu falo, gente, mas que Tá bem. ideia que essa pessoa teve com um bebezinho, tipo, mais novo correndo, a mãe na banheira berrando. Enfim, né? É, cena de Você nunca inferno, vai ter assim, pra neto, mim. né? Que você vai Apocalipse. traumatizar a criança. Gente, não. Aí eu comecei a ter contração com o Luca, eu tava acho que com 36 semanas. Eu tinha umas contrações punks, assim.
Aí, primeira viagem, né? Minha primeira viagem, a gente ia todo dia pra maternidade. Tá nascendo, né? Eles olhavam e falavam, gente, você não tem dilatação, não tem nada. É assim mesmo. Aí, no dia antes dele nascer, eu tinha parado de sentir ele mexer. Eu tive que ir para fazer cardiotoco, né, para monitorar. E aí eles falaram, você tem que contar, né, quantas vezes o bebê tá mexendo durante o cardiotoco. Aí eu falei, cara, eu não tô sentindo. Eles falaram, beleza, a gente vai te internar só para ter certeza que não tem nada acontecendo. Aí passei a noite inteira lá, tipo, morrendo de dor. Eles vieram, me checaram, não tem nada acontecendo. E, tipo assim, vai pra casa que daqui umas 2 semanas aí você volta. Tipo, é assim mesmo, dá dor mesmo. Tipo, eu tinha muita contração de treinamento durante a gravidez. Eles falaram, não, é assim mesmo, relaxa. Aí eu voltei pra casa, recebi alta, isso era tipo 2 da tarde, quando deu 3 da manhã, começou uma dor, assim, tipo, infernal, que não. Vocês passaram por isso, né? Tipo assim, uma dor de, cara, sei lá, igual de filme, assim. Aí a gente tinha contratado uma doula. Foi o pior dinheiro que eu já gastei na minha vida. Devia ter comprado, sei lá, umas brusinhas, assim, pra mim, com o dinheiro que eu paguei pra ela. Porque eu falei, gente, eu vou chegar no hospital, eu não conheço ninguém, porque você não conhece a equipe, é quem tá lá que te atende, é quem tá de plantão que faz o parto, né? Aí eu falei, eu vou chegar lá, tipo, com dor, sem saber o que está acontecendo, tudo em hebraico. Não é melhor contrato, vou pagar alguém para, né, ter uma cara conhecida no dia. A mulher conhece todo mundo no hospital, ela foi parteira de lá há 500 anos. Achei que ela estava fazendo um ótimo negócio. Só que ela tinha eu e outra grávida juntas, e as duas entraram em trabalho de parto juntas. Aí eu liguei para ela, o Brandon ligou para ela, porque eu tava, né, berruivando de dor em casa. Falei, cara, seguinte, tá doendo, mas não tá doendo que nem das outras vezes, tá pior. Ela falou: não, toma uma água, entra no banho, tipo assim, fica em casa, não vá, aconteça o que acontecer, não vá para o hospital, porque ela tava na maternidade com a outra, né? Aí o negócio começou a piorar. Eu cheguei, a gente foi pra maternidade, né? Eu falei, a gente vai nascer. O Brandon me desceu pra andar com o cachorro. Meu marido, tipo assim, ele é a pessoa mais despreocupada da face da Terra. Ele tem o tempo dele, ninguém. Você não, tipo assim, ele é Ele atrasado pra observa, mas não tudo. absorve, né? Isso que a minha terapeuta me Não, ensinou. ele ainda Observa, pediu não para fazer absorve. arroz para ele, que ele tava com. Eu falei, como é que é arroz, cara? São 3h30 da manhã. Ele falou, deixa o arroz São 3h30 da pronto para manhã, eu tô amanhã. parindo, que malé arroz. Foi tipo assim, é tudo na base do berro aqui, às vezes. Ele pediu para fazer um arrozinho, que o arroz é bom. É. Aí a gente chegou no hospital, me mediram, tava com 4 centímetros. 4 centímetros é internada, né? Só que o hospital estava lotado, não rolou de internar. Aí fala, não, 4 centímetros, primeiro filho, bolsa não estourou, você vai passar 3 dias em trabalho de parto. Tipo, volta para casa, fica confortável em casa. Só que a gente morava numa cidade do lado de Tel Aviv, o hospital era em Tel Aviv, e era muito trânsito de manhã. Isso era tipo, a gente chegou no hospital às 4 da manhã. Eu falei, mas nem fudendo que eu vou voltar para casa, que essa criança vai nascer no carro. Tipo, não tem como. Aí o Brandon olhou para mim e falou, não vamos voltar para casa, não. Ai, isso é minha mãe comigo, né? Minha mãe estava junto, e minha mãe perguntando, minha mãe não fala inglês, não fala nada. E minha mãe ficava assim, o que que você tá falando, hein? O que que estão falando? O que tá acontecendo? Mãe, pelo amor de Deus, senta lá, senta lá. Aí eu comecei, tipo assim, a gente se irrita muito, né? A mãe senta, tipo, vai longe. Ai, não tinha médico, não tinha nada, maternidade lotada. Chegava meus religiosos, assim, no 15º filho, e, né, 15º filho já tá saindo. Aí elas iam pra sala de parto e eu não. Aí eu sentei morrendo de dor, de repente passa a doula, assim, do meu lado com outra grávida. Olhei pra cara dela, a doula olhou pra minha cara, olhou pro Brandon e falou: o que que vocês estão fazendo aqui? Não mandei eles ficarem em casa? A minha falou: ela tá em trabalho de parto, vou internar. Ela falou: não, vai pra casa, você não vai parir hoje, não sei o quê. Aí eu falei: olha, daqui eu não saio, vou ficar aqui. Só lamento, se você tem outra cliente aí, você vai lá, olha ela, falarem que o meu vai demorar, depois você vem aqui e me dá um oi. Aí passou 40 minutos. A dor começou a ficar assim, muito insuportável. E eu odeio sentir dor. E eu sou uma pessoa meio grossa de vez em quando, assim, os meus hormônios são muito aflorados, eu sou meio estourada, completamente estourada. Ai, eu comecei a xingar Deus e o mundo, eu berrava que todo mundo chegava perto de mim, tipo assim, virei um bicho, né? E as meninas a gente ainda não tava, tipo,
no hospital. A gente tava, isso na recepção. Um monte de gente chegando com contração, com não sei o quê. Aí a menina da recepção, a enfermeira, uma olhou pra cara da outra e falou assim, em hebraico. Meu hebraico era ruim, mas não era péssimo. Olha ela, coitada, ela é gringa, e, tipo assim, ela tá uivando de dor e ela tá com 4 centímetros. Imagina quando essa menina chegar no 10. Tipo assim, as duas fazendo, tipo, tirando sarro da minha cara. Aí eu comecei a berrar com todo mundo. Teve uma grávida que chegou, ela tava com 10 centímetros, mandaram ela pra sala de parto, eu comecei a berrar. Essa filha da puta tá furando fila! Eu cheguei aqui às 3 da manhã, tipo assim, são 4h30. E todo mundo olhando pra minha cara, né? Aí eu comecei a andar pelo, tipo assim, em volta da recepção. Aí de repente eu parei, eu olhei pra cara do Brandon e falei assim: olha, se não tá nascendo, eu vou cagar em público. Foi bem assim, bem escatológico. Aí a enfermeira ouviu, uma enfermeira lá da ponta viu, falou: o que que você falou? Eu falei: tem alguma coisa saindo daqui. Eu não sei se é atrás, se é na frente, eu sei que tem uma parada saindo. Ela falou: caralho, fudeu. Corre, corre, corre. Me deitaram na maca, olharam, eu falei: 6 centímetros, tem que ir para a sala de parto. Fui andando para a sala de parto com a criança, tipo, saindo já. Aí eu entrei no elevador, assim, ele meio que começou a descer. Eu falei: gente, vou parar no elevador, fudeu. Aí a doula, né, maravilhosa, entrou no elevador com a gente, pedindo serviço. Aí eu tava tendo uma contração no elevador. Aí ela começou assim: anda, anda, anda. Você não sabe que você é elevador de maternidade, você não pode parar o elevador. Aí eu só dei um berro: vai tomar no seu cu, que não sei o que. Eu comecei a gritar com a mulher: Tá falei, você despedida! sai da minha frente. Aí ela foi junto, né? Ela ignorou, porque cara, israelense, puta, 10 mil vezes pior do que eu, né? Tipo assim. Aí eu deitei, tipo assim, deitei na cama, entrei na sala de parto, deitei na cama, não tinha acesso, não tinha nada, eu tinha meu streptococcus, sei lá o que que era, tinha dado positivo, eu tinha que estar 2 horas já tomando antibiótico. Aí eu sei que eles estavam, tipo, buscando acesso, conectando o monitor, tudo. Aí eu falei assim, gente, eu vou empurrar. Foi bem assim, tipo, gente, eu vou empurrar, tem como chamar anestesista? Aí todo mundo assim, como assim você vai empurrar? Você vai com 6 centímetros? Eu falei, vou empurrar, tem um negócio saindo, eu vou empurrar. Aí a Dolly enfiou a cabecinha assim, viu a cabeça do Luca ainda com a bolsa, né? A bolsa não tinha estourado. Aí ela olhou pra outra e falou assim: a criança tá saindo mesmo, cara, tem 10 centímetros aqui, tipo. Aí todo mundo começou a correr, tipo, na hora que ele passou, estourou a bolsa. Aí tinha mecônio, tinha, tipo, muito mecônio. As fotos do meu parto estão toda marrom, assim. Tá todo mundo marrom. A criança tá marrom, eu tô marrom. A doula marrom, meu marido, tipo, respingado de marrom, todo mundo marrom. Aí Que ligaram o monitor maravilhoso. mais ou menos assim, aí viram que ele estava em sofrimento, e tinha a mecânica falando, tá bom, vai ter que, tipo assim. Aí eu lembro que veio uma pessoa do meu lado, nem lembro quem era, falou assim: olha, não vai dar tempo do anestesista vir. Aí eu só olhei pra cara dela e falei assim: eu seguro, eu fecho a perna, assim, que ela falou: não, não vai dar tempo. Seu filho tá, tipo assim, a gente tá no meio de uma emergência, e aí ele tem que nascer agora em um push. Ele tem que nascer, a gente tem que arrancar ele de vocês. Eu sei que é o primeiro filho, tudo, mas você tem que, tipo assim, você tem que ouvir o que a gente tá falando e, tipo, ajudar, porque a criança precisa sair agora. Eu falei: gente, fudeu, cara. Tipo assim, se eu não souber empurrar, sabe, bate aquele desespero, né? É. E se, tipo, eu prejudicar a criança porque eu não sei o que fazer? Porque você nunca fez aquilo, né? Quando, sei lá, tipo, você precisa fazer xixi, você sabe o músculo que você tem que usar para fazer xixi. Você tem que sentar numa cadeira, às vezes o seu corpo sabe. Agora, empurrar a criança para fora, eu nunca fiz. Você precisa, né? Eu achei que eu fosse ter umas 2, 3, assim, os empurrões ruins ali até eu entender o que que tinha que fazer. Aí veio um médico, eu sei que normalmente não tem médico, na minha sala tinham 13 médicos, entre, tipo, pediatra, neonatologista, 13? obstetra, 13. Tinham 13 pessoas, enfermeira, como estava lotada a sala. Uau. Eu achei que eu fosse morrer. Tipo assim, eu falei: é isso, eu tenho certeza que eu vou morrer agora. Aí eu falei assim: minha mãe tá aqui, minha mãe não pode ver, tipo, dando merda. Eu falei: mãe, sai, tipo, você já não tá entendendo nada mesmo? Sai, vai lá pra fora, quando acabar você entra. Isso assim, demorou segundos, isso tudo. Aí o chefe do plantão era argentino, graças a Deus. Aí ele falou assim: olha, eu sou o doutor fulano de tal, nem, o nome dele era Eduardo, foi a única coisa que eu gravei. Sou o doutor fulano de tal, a gente vai, tipo assim, isso aqui é um vácuo, chator a vácuo, a gente vai grudar isso na cabeça do bebê, e quando você sentir a contração, você empurra e a gente vai puxar o bebê
pela cabeça, por isso, tipo, é tipo uma ventosa, assim, que eles grudam na Uhum. cabeça. E aí ele falou, a criança vai ter que nascer agora, porque tá dando merda. Eu falei, beleza, seja o que Deus quiser. Eu sei que eu apertei tanta mão do Brandon na hora que eu tive que empurrar, porque tava sem anestesia, sem nada, né? Ainda tinha o extrator lá dentro. Aí o Brandon foi tirar um raio-x depois que o Luca nasceu. Aí eles colocaram, veio a contração, eu empurrei, o Luca nasceu. Eu fiquei 7 minutos na sala de parto, entre eu entrar e o Luca sair. Aí o Luca Caraca. nasceu, Nossa. colocaram ele assim em cima do meu umbigo, mais ou menos, e ele não mexia, ele parecia um boneco de cera, assim, sabe? Eles começaram a fazer massagem, tudo, ele não mexia. Aí eu só ouvi alguém falando assim, a criança não tem tônus. Eu falei, gente, fudeu, cara, tipo, fudeu. Os caras não me colocam, não me, sabe, não me internaram, não nada, deu merda. Aí do nada ele começou a chorar, levaram ele, tipo assim, foi tudo ótimo, sabe? Deu tudo certo. Mas foi assim, eu saí traumatizada. Eu falei, nunca mais eu quero parir na minha vida. Essa foi a única vez. Eu não quero nunca mais ter filho. E foi. Mas Tenso. assim, Caramba. na Os meus sala filhos. de parto mesmo, eu já tomei banho, já porque não teve Ah, que anestesia, ótimo. não teve nada, eu tava Entendi. pronta, né, pra ir embora. Essa questão de parto traumático, assim, meus filhos têm quase 6 anos de diferença por causa disso, porque eu demorei Ah, esse tempo todo para superar o trauma do meu parto. É. Mas, nossa, Aline, conta pra gente uma coisa que, assim, uma coisa que me chamou muita atenção da sua história é como você foi ignorada múltiplas vezes por pessoas em diferentes instâncias em que estavam completamente ignorando o que você estava falando explicitamente sobre o seu estado físico, né? Então, assim, parece uma piada a quantidade de pessoas assim, tava todo É. mundo louco pra Aline ir pra casa, né? Tipo, Não, agora a gente ri porque você conta de uma maneira Exatamente. engraçada, divertida. Mas imagina que teve um desespero nesse momento, que a gente não sabe nada, num outro idioma, em outro país. E, cara, ninguém te dá atenção que você realmente precisava. o Brandon entrou na sala no telefone com a polícia. Literalmente, ele tava chamando, aí me colocaram na sala e ele desligou. Mas foi assim, quando o Luca nasceu, a gente já meio que queria sair de Israel. A gente já não estava mais satisfeito em morar lá por vários motivos. E aí eu falei, cara, essa foi a gota d'água, assim, tipo, não, não vai rolar. Não vai rolar de eu ter mais filho aqui, se eu morar aqui vai ser só esse, tipo. Eu usei muito essa expressão quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e me perguntavam, né? Porque eu tinha que ir no pediatra e tudo, então eles precisam do histórico da criança, né? Eu falava, eu me senti muito pouco acolhida. Eu tive uma depressão pós-parto muito, 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 muito pesada no parto, depois que o Luca nasceu. E foi também porque que me segurou até 3 anos depois eu não ter querido engravidar. E eu falei, cara, eu não fui acolhida em momento nenhum, nem no pré-natal, nem no, durante o parto, nem no pós-natal, assim, nem no pós-parto. Eu fui, sei lá, não acho que negligenciada, mas assim, eu não fui acolhida por ninguém. Eu sentia que eu não tinha com quem falar, assim, de profissional, sabe? Não de amiga nem nada, mas eu não tinha um Uhum. médico fixo, eu não tive nenhum tipo de apoio profissional em Israel. Então, E você eu acha sei que que tem isso gente é, que é tem. cultural? Porque eu acho que assim, as pessoas estão ouvindo que não têm, né, experiência com Israel e com a cultura israelense, assim, porque eu tenho uma visão muito distante, que é uma pessoa que foi tipo, de colégio judaico e foi para Israel algumas vezes, que inclusive até na questão da língua, né? Assim, que a língua é uma língua muito A direta, língua não tem agressiva, gerúndio, é. não tem aquelas delicadezas. Você poderia, não tem nada disso. É tipo, me dá, me traz, faz, né? Uma... A minha sogra tá Não, batendo papo na porta. A criança acordou, o cachorro tá latindo. Mas é isso, gente. imagina Paternidade real é assim. A gente não tá num estúdio, estamos nas nossas maternidade casas. real, que tá cada um num buraco da sua casa, entendeu? Exatamente. Tá um Ai, meu pai. furacão na minha sala. É, Assim, a maioria das minhas amigas teve uma má experiência no parto em Israel, no Israel. pré-natal e no parto. Entendi. Eu tenho uma ou outra amiga que teve uma experiência maneira, assim, mas a maioria. Fiona, ei, obrigada, obrigada. Fiona, ei. Tem que deixar. Não, mas Ele é tá, porque ele tá me defendendo do vizinho, Entendi. desculpa. Porque me surpreende um pouco isso, porque eu teria uma visão diferente, assim. Se você me perguntasse como é que é a cultura parteira em Israel, eu ia Mal, achar que agora, ela era um pouco mais, sei lá, peraí, não assim. Uma coisa que é importante falar, só porque eu acho que para pessoas desculpa, que não conhecem gente. Israel, que é importante falar,
é que isso tudo é um sistema público de saúde, né? Isso não é Isso tudo... sistema privado, isso é um sistema público de saúde, que em Israel existe um plano de saúde, quer dizer, na verdade, é um plano de saúde que todo mundo tem que ter, mas cada um escolhe o quanto pagar e qual plano ter. Então, o governo te obriga a ter algum, né? Você é obrigado pelo governo a ter um plano de saúde, mas esses planos de saúde não são o que a gente no Brasil conhece como plano de saúde. Então, é como se fosse tudo público, na verdade. Você só escolhe o tipo de cota que você paga Entendi. e o tipo de nível de serviço que você tem do público. Mas tudo é público, né? Tudo que a Aline está falando foi feito no público. Então, também, assim, uma base de comparação. A gente não está comparando alguém que está nascendo num hospital maravilhoso de São Paulo, do Rio de Janeiro, privado, com aquela pompa toda e aquela, né, magnitude de serviço. Não é isso, né? Assim, o hospital que eu tive, o Luca, eu acho que ele dá para comparar com Einstein, com a perinatal. Ah, A é? gente Ó. ficou numa. Eu peguei Então, esquece tudo que eu uma falei. ala nova. Não, mas realmente, eu tive pelo equivalente ao SUS. Você não tem nem como ter em particular em Israel. Eu até Ah, procurei, assim, né? Mas não dá. Eu pagava a cota mais alta, então eu tinha direito a, tipo, acupuntura, tinha direito a shiatsu, a doula que entrou, não foi paga pelo plano, pelo menos, né? Mas, assim, eu peguei uma ala nova. Se eu tivesse tido o Luca uma semana antes, eu teria dividido uma salinha assim de emergência com mais 4 israelenses e seus bebês lá dentro, que era. E eles colocam o rodinho, eu tinha um medo desse rodo, porque não tem uma divisão de, tipo, não tem uma barreira entre o chuveiro e o resto do quarto, né? Então eles colocam um rodinho para quando você tomar banho, molha o quarto inteiro, aí você vai lá recém-parida com o rodinho e, tipo, é de um glamour assim Bem-vinda à maravilhoso. maternidade. Cara, eu lembro que eu fui visitar Limpa o uma chão amiga um aí. ano antes. Eu olhei pro rodo e falei, que é isso? Ela falou, ai, a gente tem que passar o rodo depois de tomar banho. Eu falei, mas gente, tipo assim, aí eu já fui para uma ala nova, que era eu num quarto sozinha. Era um quarto melhor até do que eu fiquei aqui nos Estados Unidos, pra ser sincera. A comida era boa, tipo assim. Então eu dei sorte. Até você tem que ter disponibilidade para ficar no quarto. Se ele estiver ocupado, você vai lá pro rodinho, para a galera do rodinho. Pro rodinho. É sorte, assim. E então, o seu Mas plano foi. era ter epidural com o Luca? O meu plano era ter uma cesárea, assim, tipo brasileira mesmo, mas não rolou. Foi sem nada, assim. E no final, tipo, o pessoal vem no meu quarto, nossa, que parto lindo, parto dos sonhos. Eu olhava, gente, mas É, de não é fora parece lindo, possível. né? Elas falam, gente, que parto lindo, ele nasceu rápido, foi tudo bem, tipo, foi sem anestesia. E eu olhava e falava assim, não, foi tudo que eu não queria que fosse, sabe? Tipo, foi sem anestesia, foi emergência, eu tava com medo, eu tava com pânico, assim. Eu nem senti dor na hora que ele saiu, porque eu não sei se dói ou não, porque eu tava em Caramba. pânico. Você tomou epidural, Samara? eu tomei porque eu pedi arrego mesmo, porque Gente, arrego na não, a verdade. gente toma Não anestesia é no arrego, dentista. A gente toma Não, anestesia no mas eu pedi dentista. arrego no bom sentido, não é Ah, não tá. é no mau sentido, não. Eu pedi porque eu pedi mesmo, porque uma coisa que a Aline falou que realmente é similar aqui é que realmente aqui também eu tive no equivalente ao SUS, né? Então, você chega lá e quem tá no dia, quem tá no plantão, tá lá. E se você fica lá mais de 8 horas e acabou o plantão da pessoa, ou você tá pegando o Troca final o do plantão da plantão. pessoa, troca a pessoa. Então, eu Uhum. tive, na verdade, 3 equipes diferentes no meu parto, porque na verdade, eu entrei em trabalho de parto e demorei 48 horas para minha filha nascer, desde o momento que começaram as contrações já de parto, assim, né? Eu não Uhum. tive essa pré-contração de treinamento, isso aqui, eu não tive nada disso. Quando começou, já assim, muito forte pro meu conceito de muito forte de dor, É, né? total. Sei lá, mas eu não cheguei a dilatar quase nada. E aí as próprias enfermeiras já tinham falado, não, não tá dilatando muito não, vamos. Quer dizer, eu já pedi arrego porque eu falei, não aguento mais, eu tava já. Imagino. Quando eu pedi anestesia, eu tava há mais de 30 horas. Não, eu tava 40 horas quando eu pedi anestesia. 42 horas sem parar, ininterruptas de contração. Ou seja, eu não dormi. 42 horas sem dormir. Cara. Aí eu falei, não aguento. Sem comer, porque eu não conseguia comer, porque eu tinha vontade de vomitar pra comer, enfim. Enfim, pedi anestesia e Relax. pedi feliz, pelo amor de Deus. E ainda tinha falado meu marido, se eu pedir anestesia, tenta me convencer de não ter, porque eu queria tentar ter natural. Aí meu marido falou, e aí? Eu falei, não, 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 esquece tudo que eu te falei, eu preciso de anestesia agora. Mas eu acho que o interessante da grande diferença, assim, é que eu tive um parto vaginal com anestesia. E isso é uma coisa que eu vejo pouco, assim, de amigas e conhecidas no Brasil. Ah, pouco. Não vejo muito, né? Ou você, parece que no Brasil, ou você tem normal, sem anestesia,
ou você parte para cesárea, não tem um meio termo, sabe? É. Não vejo muita gente comentando de meio termo, sei lá, não sei se é uma impressão minha só das minhas amigas, sabe, das pessoas que eu conheço, mas eu vejo que ou você acaba tendo uma experiência totalmente controlada pelos médicos, ou você acaba tendo totalmente naturalzão, sabe? É. E eu tive um parto que foi no meio do Foi caminho. meio Eu pedi termo. anestesia, a médica só entrou para me aplicar anestesia, aí depois a anestesista foi embora e fica monitorando pelos É. computadores e tal. E médico, realmente, eu só tive na hora que a criança ia nascer, tipo, na hora que falaram, estamos vendo a cabeça, chamou o médico. Até aquele momento, não tem, só tem a parteira, e na verdade é uma parteira. Aí na hora de sair, são 3 pessoas. Uma médica e 2 parteiras, né? No caso, eram 3 mulheres, eu e meu marido na sala, só. Então, foi bem, assim, aconchegante, eu acho, assim, foi Íntimo. bem íntimo. E a única coisa, assim, que eu poderia contar extra é que eu pedi para ver no espelho, né? Então, eu pedi um espelho para ver a criança Ai, que nascendo. legal. Foi muito legal, conceitualmente, porque na hora que você vê a criança nascendo, a criança não nasce uma cabeça, nasce um pepino. Porque a criança, quando sai, ela tem esse formato, entendeu? Depois a cabeça faz assim, pum, Eu entendeu? não sei, porque eu tive 2 cesáreas, eu não sei. Não, eu tenho fotos, posso mostrar para pessoas que quiserem, não dá para mostrar aqui, né? Mas tenho fotos. Vai botar no Tipo, na hora Instagram, que eu vi, com 1000 filtros. É. na hora que eu vi, eu falei assim, caraca, eu tô parindo no pepino. Aí me deu fiquei um pouco desconcertada. Então, na verdade, assim, foi legal ver, mas também é uma coisa muito de louco. Mas eu conecto com o que você está falando, Aline, de realmente que você não tem não tem ninguém te afagando, né? Não tem ninguém fazendo um cafuné em você. Tipo, você chega lá, você é um paciente, você é mais uma mulher, e eu acho assim, parte legal disso, digamos assim, é que dá muita autonomia para, digamos, para a mulher se entender como mulher naquele contexto. Mas acho que no seu caso faltou entenderem que, cara, você precisa de uma necessidade, por mais que seu corpo saiba parir, por mais que você saiba parir, simplesmente taxar, não, a primeira viagem, a primeira mãe, o primeiro filho, né, vai demorar XYZ, pô, não é um tratamento adequado em nenhum lugar do mundo, independente de ser privado, particular, público, né? Enfim, não escutar a mulher, não escutar você naquela situação de, cara, eu preciso de assistência aqui, tipo, que seja emocional, às vezes era só emocional num momento e depois passou a ser físico, mas, pô, se você precisa de assistência naquele momento, que é um momento que você não passa muitas vezes na vida, né? Você vai passar uma, duas, três, sei lá quantos filhos a pessoa vai ter. Então, enfim, por esse lado, uma pena que tenha falhado, né? O sistema tenha falhado com você nisso, né? Mas, gente, isso é uma coisa muito, muito comum, que é o machismo na medicina, né? É uma coisa, assim, real e que já foi calculada, que, assim, a mulher, ela é muito mais provável que a primeira conclusão do médico é que seja psicológico, né? Ah, isso aí é estresse. É estresse. Eu tenho uma amiga, gente, que ela tava tendo convulsões. Tipo, apagando, desmaiando. Normal, minha idade, assim, isso já tem anos, então ela devia ter 20 e poucos. E ela tinha umas convulsões e apagava, assim, bateu. Aí os médicos disseram, estresse. A minha avó, neurologista, falou assim: não, gente, não existe esse estresse. Um homem vai chegar lá tendo convulsões e falar assim: ai, gente, coitado, ele tá tão estressado. Não, né? Então, isso assim, isso você vê isso no parto ainda por cima. Eu acho isso muito louco, cara. Eu acho isso assim. E é verdade, você tá vendo ali, né? Você tá vendo que você foi ignorada e que, tá fazendo drama. Gente, que loucura. Ah, é. Mas eu Mas eu acho tive. também que. Fala, Desculpa, fala. fala. Não, não, conta aí. Não, eu só ia falar que eu acho que a questão de Israel, talvez, também para quem não conhece Israel, é que talvez, que a Aline estava falando das religiosas, né? É que tem muita gente que tem muito filho Muito lá. filho. Então, eu acho também que eles taxam um pouco assim, meio que quase que um serviço em massa mesmo, né? Uma produção em massa, porque tanta gente tem tanto filho, né? Tanto as religiosas judias quanto as religiosas árabes, né? Costumam ter muitos filhos. Então, talvez seja um pouco assim, pô, essa aí é a primeira viagem, sabe? Deixa um pouco de lado, porque a outra realmente está no 7º, 8º filho, e a criança não vai esperar para sair, realmente, né? É. Então, acho que também tem uma questão cultural dessa própria conceituação do que é um parto para criança, porque aqui na Europa, que não pare mais tanta gente, né? Que a taxa de natalidade só cai, pô, eles querem que você tenha mais filho, então tem vários incentivos no sentido da saúde, eles têm Verdade. várias questões de aumentar a licença maternidade, aumentar a licença paternidade, eles querem que você tenha mais filhos. Então, é um tratamento também um pouco mais de não chega a ser um bibelô, porque aqui na Europa nada te tratam como um bibelô, mas é pelo menos um pouco mais de cuidado e de atenção do que essa questão, né, de um país onde muita gente tem muito filho, né? Assim, eu Boa senti muito colocação. que os médicos eram muito competentes, mas faltava empatia, sabe? Eles eram um pouco humanos, assim. Eu repito muito isso, que eu acho que no Brasil
o médico é médico por uma boa parcela dele gostar de lidar com gente. O paciente no Brasil, ele tem o WhatsApp do médico, ele perturba o médico às 2 da manhã, ele manda foto de pereba no celular do cara, manda foto de fralda suja. Aí a criança vomitou roxo, o que eu faço? Você deu beterraba ontem? Tipo, é esse nível, sabe? Minha mãe conta uma história de quando eu era bebê, ela ligou pro médico e falou, cara, a criança tá chorando. O médico falou, vou te ensinar a fazer a fórmula, misturar a fórmula dela contigo, 3 da manhã. Tipo, cara, Olha só. coloca tantos scoops de pó, agora mistura água, sabe? Em Israel, o cara que ele é médico, ele gosta da medicina, ele gosta da ciência da medicina. Ele não, eu acho que ele não curte tanto lidar com gente, sabe? É o que eu sentia, assim. Eles são muito competentes. Eu nunca senti que eu tava, puta, será que esse cara sabe o que ele tá fazendo, sabe? Eles foram assim, eles salvaram a vida do bebê. Tipo, 2 segundos a criança estava fora, o Luca estava bem, eles cuidaram muito bem do Luca. E cuidaram de mim também, depois acho que meu ferro baixou, alguma coisa, tipo assim, eu fui, sabe, bem cuidada nesse sentido, no sentido da medicina mesmo. Mas falta a parte humana, assim, eu sentia muito isso, faltava acolhimento, a parte humana. Alguém que eu sentia que se preocupasse, sabe? Isso faltou. E então, como é que você sentiu o contraste nos Estados Unidos? Se sentiu algum contraste? E como é que foi isso? Porque eu tive meus 2 filhos nos Estados Unidos, em 2 estados diferentes, e eu tive experiências muito diferentes com cada um deles. Que é quase assim, 2 países diferentes. Um foi em New Jersey e um foi na Califórnia. E a Califórnia, gente, é o estereótipo da Califórnia que você está pensando. É real. É. Mas, então conta pra gente. E ela nasceu em Atlanta, na Ela Geórgia. nasceu em Atlanta, na Geórgia. Então conta pra gente um pouquinho disso aí, das diferenças, como é que foi isso tudo. Então, eu preciso começar a falar como é que a gente veio parar aqui, quando a gente veio parar aqui. Ótimo. Eu vim aqui para os Estados Unidos 4 meses antes da pandemia começar. Então, a gente não conhecia absolutamente ninguém quando eu engravidei dela na metade de 2021. Então, assim, ainda estava a pandemia, né? Eu já tinha vacina, mas o Luca ainda não. Então, assim, a gente não saía muito, não fazia muita coisa. Não, sei lá, eu conhecia as mães da escola, mas aqui também não é que nem no Brasil, que você fica mega amiga, tipo, todo mundo vira família. As crianças são amigas e os pais vão e, tipo, se cumprimentam, conversam. Alguns pais têm mais afinidade, ficam mais íntimos, mas assim, você tá ali pelas crianças, né? Tipo, você não é que nem no Brasil, é diferente. Aí eu não conhecia ninguém. Eu tô num grupo de Facebook que chama Jewish Moms of Atlanta. E esse grupo tem de tudo. Os caras te acham, tipo assim, se você pergunta. Outro dia tinha alguém perguntando quem é que embrulhava presente de aniversário porque ela não tinha tempo. Aí uma pessoa falou, cara, eu conheço alguém que faz isso profissionalmente. Tipo assim, então, o que você precisar ali tem indicação, sabe? Pesquei errado, gente. Tem um oftalmologista especialista, gente que pesca errado. Eu sou embrulhador profissional. Gente, as mulheres sabem de tudo, 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 tudo. Aí eu falei, vou procurar no grupo, né? Obstetra. Eu tava, tipo, eu descobri que eu tava grávida da ela. O meu ciclo é muito certinho. Então, assim, na semana seguinte eu sabia que eu tava grávida. Quando eu tive Foi positiva, comigo eu já assim sabia também, que eu com a minha tava filha. grávida. Foi tipo assim, acho que menos de 3 semanas, 11 dias depois, tipo, que eu engravidei mesmo, né? Sem ser no ciclo, É. eu fiz o teste e deu positivo. Eu falei, cara, eu não tô afim de contar pra ninguém, eu não tenho intimidade de ligar pra ninguém e falar, opa, tô grávida, me indica o médico. Aí eu entrei no tal do grupo do Facebook e procurei obstetra na minha cidade, né? Aí eu achei, tinha um cara lá que todo mundo indicava. Aí eu falei, é nesse que eu vou. Aí eu liguei pro cara, marquei. O cara já era mais senhor, assim, sabe? Já devia ter os seus 70 anos. Uma clínica grande e ele era afiliado ao hospital que eu queria ter o bebê, que eu via que era um bom hospital. É o hospital que tem a melhor UTI aqui em Atlanta, tal. Então eu queria ter nesse hospital. Aqui nos Estados Unidos, acho que é no país inteiro. O médico trabalha no hospital X, então se você for naquele médico, você não pode escolher o hospital, você vai ter no hospital que ele E às trabalha. vezes ele está coberto pelo seu plano e o hospital não está coberto pelo seu plano. Aconteceu isso Isso. comigo na minha primeira gravidez. O meu hospital não era coberto. Tenho histórias para contar sobre isso, mas Aline, continua, por favor. Ai. Aí eu marquei com o cara, fui lá, né? Tipo, comecei o pré-natal, o cara apareceu, ok.
Eu não amei o médico, ele tinha muitas boas reviews, mas assim, sabe quando não fede nem cheira? Tipo, o cara é meio quarta-feira, você vai, não amei, mas também não tem nada para eu criticar. O cara tá indo bem, assim, fez tudo que fizeram na primeira vez, todos os exames, tudo. E ele perguntou, né, da gestação anterior. A gente tem que perguntar como é, se você teve algum problema, se você já sofreu algum aborto, se você, enfim, tem que saber de tudo. Aí eu falei, olha, com o Luca deu esse problema. Ele era IUDR, foi alto risco, não sei o que, beleza. Ficou por ali mesmo, o cara não ligou muito. Aí aqui nos Estados Unidos tem bem menos ultrassom. Se você quer fazer um ultrassom, e é ultrassom cinza, não é ultrassom 3D que você consegue ver o bebê. Pelo menos aqui na Geórgia não é. Você já tinha Se você 35 quando você engravidou da sua segunda? já. Aí eles Tá, fazem mais ultrassons, mas vale. assim, ainda assim, eu fiz acho que 4 ultrassons, talvez. E é ultrassom ruimzão, aquele ultrassom anos 80 que você não vê nada. Aí ele falou: não, você vai fazer ultrassom até as 20 semanas, depois, se precisar, se tiver indicação, a gente faz um terceiro trimestre, mas normalmente não tem. Tipo, 20 semanas, a próxima vez que você vê o bebê é na mão, né? Tipo, ao vivo. E eu falando: olha, com o Luca, com 20 semanas, o gato subiu no telhado. Você não acha melhor dar uma olhada, não sei o quê, né? Mas só para tirar um pouco, né? Tirar a teima, assim. E ele media ao fundo do saco, isso não fazia em Israel. Eu achei meio arcaico, assim. Ele pegava a fita métrica e media, tipo, do umbigo até a virilha. Aí ele falava: ah, a bebê é pequena, mas é só isso. Ela, opa, ai, eu sumi. Pronto. A bebê é pequena, mas é só isso. Tipo assim, não tem nada acontecendo. Eu falei: beleza. Você não quer fazer outra ultrassom? Não, tá tudo ótimo. Eu ia lá, e de vez em quando a minha pressão tava meio alta. Ele falou: você tá estressada? Eu falei: eu sou estressada. Tipo assim, o que eu posso fazer? Eu sou estressada. Quem é Aí que não foi tá estressado aqui? né? Tipo, no meio da pandemia, eu tinha que Cadê ficar as calmas? sozinha. Tipo assim, eu falei: gente, eu sou estressada. E uma coisa que me estressava muito no segundo filho é que eu não ia ter com quem deixar o Luca, porque como a gente não conhecia ninguém aqui, eu falei: eu não tenho como ligar para um vizinho, para um amigo. Tipo assim, se acontece alguma coisa antes da data, eu vou ter sozinha, porque o meu marido tem que ficar com o Luca. Então eu ficava mentalizando assim: não, eu vou entrar em trabalho de parto, quando deixar o Luca na escola, vai estourar a bolsa e tipo assim, o Brandon já volta para buscar ele, a criança já vai estar lá, tudo, né? Tipo, eu tinha pânico de acontecer alguma coisa e a gente não ter o que fazer com o Lucas, sabe? Aí eu tava com 36 semanas, a gente pediu uma pizza com os amigos aqui em casa e eu passei muito mal com a toda a pizza. Eu acho que eu não comi cebola até hoje, é uma pizza portuguesa, uma pizza brasileira. E tipo assim, eu passei muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Aí eu falei: cara, acho que eu preciso ir no médico, porque eu, sei lá, tava com medo de desidratar, alguma coisa assim, né? Aí eu voltei para a clínica, né, no dia seguinte, e foi um outro médico que estava de plantão que me atendeu. Aqui nos Estados Unidos tem disso. Se você tem uma clínica que tem 5, 6 médicos, você tem o seu médico fixo, mas volta e meia outro médico te atende. Se for, assim, se tiver doente ou alguma coisa que não foi planejada, outro médico da É o clínica te grupo, atende. né? Eles têm um É o grupo, grupo. aqui. E a mesma coisa no parto. Se você entra em É, trabalho de parto e não é, tipo, agendado, o médico, a equipe que está lá de plantão no dia. Então, também é bom que outros médicos te vejam, que você já já conhece o conhece. pessoal. Aí foi um outro médico que eu amei, que me viu. Ele falou assim: cara, já te falaram que seu bebê é pequeno? Eu falei: olha, não me falaram. A única pessoa que falou fui eu. Porque o meu outro bebê era pequeno e eu acho que essa vai ser pequena também. E, enfim, eu contei a história toda dele, né, da última gestação. Ele falou: cara, a sua bebê é muito pequena, ela não é pouco pequena, ela é muito pequena. Você tem que, tipo, fazer a ultrassom para ontem, porque está com 36 semanas, e se tiver alguma coisa acontecendo, já dá para fazer o parto, né? Aí foi a mesma coisa, era mesmo corre-corre. Só que eu estava muito calma, porque eu já tinha passado por isso com o Luke e tinha dado tudo bem. Tipo, ele só era pequeno, mas ele crescia o que esperavam que ele crescesse de uma semana para outra. Então foi tudo bem. Aí eu marquei para ir no hospital mesmo, né? O médico era no hospital. Aí no dia seguinte eu fui fazer ultrassom e o meu irmão estava aqui, visitando. Aí meu irmão foi no ultrassom comigo. O Gustavo nunca tinha visto ultrassom na vida, ele não fazia ideia nem de como é que
como é que funcionava o ultrassom. Aí o médico falou assim, olha, a bebê é muito, 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 muito pequena, mas está tudo certo. A placenta está funcionando bem, o cordão umbilical está funcionando bem, então vamos levar. Se daqui a 2 semanas ela não tiver crescido nada, a gente tem que fazer o parto. Então, daqui a 2 semanas você volta aqui, mas você já vem de mala. Beleza. Então, era 38 semanas, eu fiz daqui a 2 semanas. O Lucas tinha uma festa de aniversário para ir. Eu tinha marcado um date com meu marido. Tipo assim, eu não tava nos planos, eu parei naquele dia. Zero, zero. Aí a gente foi para tal da ultrassom 38 semanas, né? E o médico mediu, minha pressão estava mega alta. E aí ela não tinha crescido nada. Ela tinha crescido muito abaixo do que eles esperavam que ela crescesse. A médica falou assim, cara, você vai daqui para o hospital. Porque o mesmo hospital tem vários prédios em várias cidades. Aqui em Atlanta, as cidades são tipo bairros, assim. Então, eu falo cidade, mas é tipo assim, como se fosse da Zona É Sul. onde eu moro é Do assim Leblon também. para Barra, Então, assim, a gente estava a 35 minutos de onde eu moro. E o hospital que eu ia até ela é 5 minutos de casa. Eu não queria estar lá na PQP, né? Aí ele falou assim: não, você vai pegar o carro. Eu falei: não, mas eu não posso parar com o meu. A gente queria ir na churrascaria brasileira. Eu falei, não dá tempo de ir na churrascaria. Ele Peraí, falou: antes de eu olha, parir, deixa eu fazer Gente, o date parir com meu não está na amigo. minha agenda hoje, tá? Com licença. foi Eu exatamente tinha um Não botei date na da agenda. Meu filho tem uma churrascaria. festinha. Eu falei: meu filho tem uma festinha. Amanhã a gente vai no Monster Truck. Não dá para segurar até segunda, porque era induzida, né? Na minha cabeça, tipo assim, vai induzida para induzida daqui uns dias, estava tudo bem. Sim. Pode Aí ele esperar falou: uma não, churrascaria, uma picanha, lógico. foi exatamente isso. Ele falou: olha, você pode parar, mas você pode parar no Chick-fil-A, no drive-thru. Você não senta no restaurante para comer, porque você tem que parir. Eu falei: ah, beleza. E a gente tinha muito, tipo, não tinha nada pronto, nada, 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 nada. As roupas tudo em saco ainda, caixa, tipo, nada, nada. O berço com colchão para cima, tipo, nada. Aí eu voltei para casa, e minha mãe estava aqui já. Aí eu falei: ah, você tem que buscar o Luca na escola, eu vou passar em casa voando, vou fazer uma mala pro Luca, né, para ele, tipo, ter cueca, enfim, roupa para vestir amanhã, escova de dente, essas coisas, e a gente vai para o hospital, beleza. Aí o Brandon parou, tipo, aí eu subi ainda, dei meio que uma arrumada, coloquei lençol na cama, botei o ninho, tudo. Aí eu desço, tá o meu marido com um monte de caixa, assim, tipo, mas muita caixa. Eu falei: o que que tá acontecendo? Aí ele falou: ah, tem um negócio para devolver no Amazon. Aí eu falei: mas agora? Ele falou: é caminho, você não sabe que a UPS, porque aqui no Amazon, quando você devolve, você pode devolver na UPS. E tem uma UPS no caminho daqui para o hospital. Aí ele falou: é caminho. Eu falei: mas, né? Tipo, agora? Aí ele falou: relaxa, não vai nascer. Você tá sentindo alguma coisa? Eu não tô sentindo nada, por mim é pra churrascaria. Aí a gente ainda parou, comeu um hambúrguer, ele devolveu, tipo, calmamente todos os itens dele no Amazon. Aí a gente foi pro hospital. Mas e era um médico que eu não conhecia, que eu Gente, não tinha visto. sensacional. Mas foi, E ela foi induzida ou foi cesárea? Ou os ela foi, dois? ela foi induzida, não. A gente estava indo para cesárea, o Brandon estava com, como é que chama o gown? A roupinha já de o avental. Sim. E aí foi assim, tipo, também foi meio estressante o parto dela. Uhum. Eles começaram a me induzir no dia anterior à noite. Aí eu sei que tem vários tipos de indução, né? Tem vários Eu remédios que passei por isso, eu posso falar um pouco da minha experiência depois, mas contei. o meu era tipo um AB gigante que colocaram, chama Cervidil, alguma coisa assim. É tipo um ABzão, assim, gigantesco. E aí você tem que ficar deitado na cama, não pode mexer muito, porque aquilo libera alguma coisa que Alguma coisa. dilata o colo do útero. Sim, eu tive exatamente isso também. E aí, se você se mexer muito, ele pode sair do lugar e o que ele está liberando não chega no colo do útero, e aí você, tipo, não funciona nada. Você ficou 12 horas de cama para nada. E aí, se não funcionar essas 12 horas, você faz mais um para tentar. Aí o meu funcionou, eu estava com 3, 4 centímetros. Na manhã seguinte, a médica veio e estourou a bolsa. Aí eu já pedi anestesia, né? Que eu estava traumatizada de não dar tempo. Aí eu falei: você vem com o palitinho estourar a bolsa, mas eu quero anestesista aqui segurando a minha mão. Foi exatamente isso que aconteceu. Aí ele estourou a bolsa mais 10 da manhã. E aí, à tarde, toda hora eles perdiam os batimentos do bebê no monitor.
E aí as enfermeiras entraram e falavam assim, se você se mexeu muito, não sei o que acontece, né? Eu estava sem posição para ficar também. Aí elas botavam de volta. Aí até que entrou uma, mudou o plantão. Desse que mudou o plantão, mudou o time de enfermeira. Aí entrou uma, olhou assim e falou, gente, tá esquisito. Tipo assim, tá esquisito. E eu não tava sentindo nada, porque eu tava com anestesia, né? E assim, esse tempo todo eu sentindo o líquido descer. Então, qualquer coisa que estivesse descendo, saindo de mim, eu ia achar que era líquido amniótico. E eu tava coberta, que eu tava com frio, então eu tava com edredom, eu tava com várias camadas de edredom, assim. Então, nem olhei para baixo, nem nada. Aí ela falou assim: eu vou te descobrir só para eu ajeitar o monitor, porque tem uma coisa, tipo assim, tá estranho, a gente não tá conseguindo pegar os batimentos, mas quando pega, tá aí. Aí quando ela abriu, tava cheio de sangue, tinha uma poça de sangue. Que Aí isso? ela olhou e falou assim, cobriu, e eu não vi isso. Aí ela cobriu de novo e falou assim: eu já volto. Aí veio ela com a médica e mais uma enfermeira. Aí a médica olhou, tipo assim, do nada, me colocaram assim, 4 apoios, sabe? Me viraram, me colocaram no oxigênio, eu sem entender nada, 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 nada. Começou a apitar um monte de coisa. Aí desligaram a anestesia, porque eu tava tendo descolamento de placenta. Aí desligaram a anestesia, porque a anestesia estava no mesmo negócio, no mesmo drip estava a anestesia e a ocitocina para, né, dar a contração. E aí o meu útero parece que estava tipo contraindo muito e não estava contraindo, estava tipo assim tremendo só, sabe? Sei lá, foi o que eu entendi na hora. Aí, tipo, tudo apitando, aí conseguiram meio que estabilizar, saiu todo mundo do quarto e falou assim, cara, não se mexe, fica aí, tá tudo certo, o bebê tá bem, você tá bem, fica no oxigênio, tenta, tipo, eu tava em pânico, tenta relaxar. Isso o Brandon rindo da minha cara quando me colocaram de 4, né? Tipo, ele só conseguia rir. Eu falei, tipo assim. Aí começou a apitar de novo, apitou mais umas 3 vezes, aí eu comecei a chorar, entrei em pânico, comecei a chorar, chamei e falei, pelo amor de Deus, chama médico, me manda pra cesárea. Tipo assim, eu não vou passar por outro parto traumático, sabe? Eu não tenho, não vou. Só, tipo assim, tem alguma coisa acontecendo e eu não vou pagar o preço pra ver, sabe? Aí a médica veio, ela, tipo, a médica super fofa, super calma. Eu falei assim, olha, tipo, pelo amor de Deus, me leva pra cesárea, porque eu não quero esperar, não sei se eu tô dilatada, se eu não tô. Aí ela trouxe a roupinha do Brenda. Aqui tem um negócio muito engraçado nos Estados Unidos, que eles adoram papelada para você assinar. Então, qualquer porcaria que você vai fazer, tem um tanto assim de papel para você assinar, com 1000 cláusulas. Eles se protegem muito contra você, como se você fosse uma pessoa horrível. Aí no hospital é assim, né? Para você ser internada tem muito papel, e para você, tipo, ir para uma cesárea de emergência tem muito papel. Aí a médica parou, tipo um robô na minha frente e falou assim: eu vou ler para você os termos de tudo que pode dar errado na cirurgia. Eu falei, mas agora, moça? Ela falou, eu sou obrigada a fazer isso. Eu falei, mas agora? Tipo, me leva para cirurgia, depois você lê, sei lá. O Breno assina tudo, relaxa. Ela começou, você pode perder o útero, você pode morrer, você pode. Eu Passei falei, exatamente por isso. Não, e e o eu melhor é olhando pra assim, cara se você dela, decidir não assinar, o que que acontece? Você não pode não É, assinar. Então, total. tipo assim, eu ia assinar com completamente certeza. inútil. Aí ela começou a empurrar a maca, ela falou assim, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui embaixo para ver como é que tá a situação. Aí ela olhou assim e falou, olha, a bebê tá coroada. Você quer tentar empurrar? Eu falei, não, eu quero ir para cirurgia. Tipo assim, ela falou, não, olha só, é porque como ela tá coroada, vai ser menos estressante para a bebê nascer assim do que a gente abrir e desencaixar ela por cima. Vai ser é melhor para bebê. Eu sei que você tá nervosa, não sei o que, mas aí eu só pensei, gente, se eu demorar 2 horas empurrando essa criança, sabe? Porque descolamento de placenta, eu não sei se todo mundo sabe o que que é quando a placenta se desgruda da parede do útero e o bebê precisa da placenta para respirar, né? Para receber nutriente, oxigênio. Então a placenta morre. Então, assim, o bebê para de receber essas coisas todas. Então, é muito perigoso ter descolamento de placenta. O bebê meio que precisa sair, né? Aí ela também nasceu em 15 minutos, assim, foi tranquilo. Mas esse foi o perrengue do parto da Ela. E aí depois eu tive pré-eclâmpsia, meu médico mandou tomar Tilenol, porque ele estava cagando. Porque ele é homem e ele achou que você estava exagerando, Aline. É, Pressão não, alta, psicológico. É,
Eu tive uma experiência bem parecida com você, inclusive, né? Meu primeiro parto com o seu segundo parto, porque meu primeiro parto foi em New Jersey, né? Que aqui na Califórnia eles consideram como se fosse assim, terceiro mundo. A mesma coisa que eu tivesse falado que eu tive filho assim no país subdesenvolvido, sabe? Que eles ficavam assim, tudo que eu contava achava um horror. Mas eu tive uma gravidez super tranquila e eu fui induzida, porque a Maia não queria nascer, ela tava de boa lá, 40 semanas, veio, nada, 41 semanas, veio, nada. Falei, vamos induzir. E aí foi a mesma coisa, só que o meu não era um OB gigante, o meu era um fiapinho que botaram lá, e aí também entrei em trabalho de parto. E aí teve a mesma coisa, porque eles pararam de ver o batimento cardíaco dela, só que de fato ela tava perdendo batimento cardíaco, mas era a mesma coisa, assim, o monitor. Minha mãe também parou na sala, eu e meu marido, assim, coitado, minha mãe vai ouvir isso, vai ficar zangada, oi mãe. Mas eu e meu marido, a gente falava assim, cara, não, só eu e você na sala de parto, daqui a pouco tava minha mãe lá também, não sei, nem sei como é que foi, mas ela tava lá. E, cara, dava pra ver que era assim, era o momento da cesárea, sabe? Só que eu acho que meu médico, e era a mesma coisa assim, não era minha médica no dia, era um médico, era um outro médico da equipe, que eu acho que ele tava numa, assim, de tipo, conseguir lá o critério dele de 80 e tantos por cento de parto vaginal. E ele não me mandava pra cesárea, cara, não me mandava. Eu fiquei 2 horas empurrando, já não sentia nada por causa da epidural, pitocinas aí. Não conseguia. Eles falam assim, empurra. Eu falei, gente, eu não sei o que fazer com o meu corpo, sabe? E aí acabou sendo cesárea. Mas, cara, eu me lembro que foi um estresse assim, tipo, por que que demorou tanto? E aí tiveram que fazer isso, tiveram que puxar ela por cima. Ela tem problema de visão, acham que é por causa disso e tal. Na Califórnia foi o oposto, era assim, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero um VBAC, né, que é o vaginal depois da cesárea. E a mulher falou, olha, ok, super, se quiser eu te apoio e tal, mas tem chance de acontecer a mesma coisa de novo. Falei, cesárea. E então, a Olivia veio de cesárea marcada. Foi lindo, gente. Foi lindo. Super entendo que no Brasil as pessoas façam isso, tá? No Brasil, Também. gente, 70%, alguma coisa assim, dos partos na rede É privada do mais, eu Brasil acho, são não? É 80 cesárea. e poucos, eu acho, né? Eu achava que era mais também. É, cara, que loucura, gente. Deve ser 70% no geral, mas eu sei que na rede privada é um negócio assim surreal de alto, né? Mas foi Mas lindo. eu entendo. Em Israel eu falava, eu queria muito. Não tem jeito, tipo assim, não tem ninguém que me faça uma cesárea eletiva. As pessoas falam assim, é brasileira, né? Aí eles ficavam assim, não, porque no Brasil não sei quanto por cento a gente lê as estatísticas. Eu falava, gente, é tão mais simples. Eu vou saber quando nascer, minha família vai poder estar aqui. É. Tipo, não vou queimar a largada da minha mãe, tem um mês para ficar aqui comigo, já está aqui há 3 semanas e nada da criança sair. Isso aconteceu com meu cunhado na Austrália. O meu sobrinho veio de 42 semanas e a mãe da minha cunhada já estava lá um mês e, tipo, Que foi embora na bora. semana seguinte. Aguentando a sogra lá, né? Tipo, pô. Gente, Gente, que loucura. Que doido, doido, doido. É, pois é, eu tenho a minha avó médica, eu já falei dela hoje, né? Mas é que eu acho o máximo, né, gente? Que ela tem 90 anos, é médica, assim, raro, Arrasou. né? Mas ela tem aquelas opiniões de médico old school, assim. Então, quando eu tava pra ter a minha primeira, eu falei assim: não, ó, vou tentar ter normal, não sei o que. Ela falou assim: primeiro filho depois dos 30, eu tinha acabado de fazer 30, já fiz 30 em agosto, minha filha nasceu em abril também, né? E ela falou assim: ó, cesárea, cesárea. É, mas acabou sendo cesárea, né? E uma coisa que eu te perguntei lá atrás, que era das 35 semanas, eu não sei se é assim na Europa também, mas aqui, assim, 35 semanas, não, 35 anos. É um marco que, de repente, você virou velha, né? Inclusive, eles chamam de, como é que é? eles chamam de Gravidez gestação geriátrica. geriátrica. Aí a Geriátrica. minha médica falava assim, eu acho esse nome horrível, então eu prefiro de idade avançada. Eu falei, mesma É coisa. o mesmo, exatamente. É um eufemismo tosco ainda por cima que não funciona. Mas Aqui você não tem chamam mais assim. cesáreas. Não, Eles não chamam assim. Assim, mas eu aqui acho que eles vai não mudar chamam assim, aqui, mas é. porque Mas é uma coisa que muita gente chama, eu já vi, já vi. é. Não, mas é inclusive, aí saiu uma estatística aqui há pouco tempo que, por causa disso, a gravidez de 35 acaba sendo mais segura, porque você tem mais ultrassom, né? Faz exame. Eu dei Mas aqui sorte não que a tem minha isso, médica. não. É, Aqui pois não é. tem. Mas Aqui aí no Eu você acho que deve. em público. Israel tinha. Em Israel, eles, inclusive, fazem amniocintese quando você tem mais de 35. Caraca, que estresse, menino. É. Não, aqui Que vocês. isso? Aqui não tem isso, não. Desculpa. Fala. Aqui não, aqui eles fazem aquele exame de sangue genético, que inclusive você pode descobrir o sexo, né? Que eu acho que é com Antes 10 não faz? semanas. Quê? Eles perderam a minha sample com esse exame. O meu exame demorou 10 meses para voltar. E eu achei que Caraca! estava alguma coisa errada, né? Óbvio, Entendi, porque não óbvio. vinha. Aí se der positivo, você tem que fazer a amniocintese, mas se der tudo É. certo, não precisa. Foi acontecer com as minhas duas filhas, graças a Deus. E tem que fazer o teste, né? Que nós três aqui, por acaso, somos judias. Vocês tiveram que fazer, o pai teve que fazer o teste também? Eu fiz em Israel. Não, então, em Israel, como é que Não? funciona? Todo mundo é meio primo em Ele é Israel, né? separadia? Não, ele é ashkenazi. A gente E o veio do mesmo seu? buraco. Ah, tá.
Não, meu marido é meio chinês, meu marido não é nada judeu. Ah, então é por isso. Meu marido é meio chinês com um argentino italiano, não tem nada a Ah, ver com ok. Não, é porque aqui, se o pai é judeu, e, gente, pra quem também não sabe, acho que Ashkenazi é uma parte aí, é uma parte. São duas procedências do judaísmo, né? Uma é mais assim, Espanha, Península Ibérica, e a outra é, tipo, o resto. Mas aqui, assim, porque tem uma doença genética, né, que os judeus carregam, e aí o meu marido também teve que fazer, mas eu acho que foi saliva ou pinguinho, mas foram um dos exames que eu fiz. Mas uma outra coisa que eu falei que é que eu queria contar essa história mega rápida, que é o seguinte, no meu primeiro parto, a minha médica era coberta pelo seguro e o meu hospital não era. Mas como eu não sabia que isso era uma possibilidade, eu não fui pesquisar. Tipo, gente, você não pensa nisso. E aí eu chego lá, tenho o meu parto, que acaba sendo uma cesárea de emergência, que foi o que me salvou, porque começo a receber contas no correio, tá? Umas semanas E depois. Aí começa as contas médicas nos Estados Unidos chegam, tipo, aleatoriamente. Eu aleatoriamente. recebi, Eu me lembro que uma eu vez a minha recebi uma filha tinha conta um de ano e agosto pouco. ontem. Minha Eu filha tinha recebi um uma ano e conta de pouco, chegou agosto. uma conta. Aí, não, aí começa a chegar a conta, Gente, aí as contas começam assim: $80.000, É 120 isso mil mesmo. dólares, $200.000. E assim, são os valores que você nem se estressa, porque você fala assim, não tem como pagar mesmo, então foda-se, né? Porque, tipo, E aqui, se você não pagar, foda-se, você não vai pro Serasa nem nada. Isso é novo é. aqui nos Estados Unidos. Então, Não, você não consegue comprar uma casa e tal, mas as pessoas são bem generosas, né? Blá, 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 dívida médica, porque é uma coisa muito comum aqui. não, mas a dívida médica agora não Não afeta o conta? crédito. Não, traz. Não, Então, não conta. mas aí eu me lembro que eu liguei pra minha médica e falei assim: olha só, eu recebi uma conta de $200.000 no correio. E ela falou assim: não se preocupe, eu resolvo. E aí ficaram se resolvendo lá. E aí, como acabou sendo uma cesárea de emergência, eles cobriram como uma emergência. E aí foram sumindo lá os números, uma mágica, um esquema completo, né? Porque assim, você não tem controle nenhum sobre a situação. Aí, quando a Maia tinha quase 2 anos, chegou a conta consolidada, que eram $9.000. Aí eu liguei para parcelar. Falei, Lógico. olha, porque na época afetava o seu crédito, né? Então, a gente queria comprar uma casa e tal. Aí, que aqui o crédito é tipo Serasa, né? Assim, é um número que as pessoas te dão que você consegue empréstimos ou não, e os Estados Unidos você vive à base de crédito, né? Ainda, muitas pessoas, nós brasileiros não, né? Porque a gente vem de um país com taxa de juros alta, então eu não gosto de me endividar, não. Mas enfim, aí eu ligo pra mulher e falei assim: olha, eu tenho uma conta aqui e tal, e eu queria fazer uma parcelada e tal. Ela, você quer parcelar em 1 ou 2 anos? Eu falei, 1 ano. Aí ela lá, tchac, 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 computadorzinho, não sei o quê. Ela fala assim, bem assim, meu amor, my love. Eu vou conversar aqui com a minha gerente, me liga amanhã. Aí eu falei, tá bom. Aí eu ligo amanhã, ela fala assim, olha, não são $9.000 não, tá? É $1.000 só. Sim, gente, tipo, completamente Aleatório. 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 Completamente aleatório. Eu falei, será que foi $1.000 mesmo? Ou essa mulher só quis milzinho? Mas vem escrito no que é gasto? Tipo, 1.000 de Cara, anestesia, 1.000 de não sei o quê. vem. Às vezes não vem. Às vezes não vem, às Às vezes não vezes vem. não Isso pra vem. mim foi uma conta consolidada. Então eu não sei o que isso significa. Eu também não Mas você sei. pode pedir, isso aqui é um hack nos Estados Unidos, que você pede a dívida item por item. Aí assim, band-aid, $3, gaze, $2. Aí você pode Tá barato o negociando. band-aid Band-aid é $3 maravilhoso. aí. Eu tenho uma história com ela. Quando ela nasceu, a gente vai, né, sai do hospital e vai naquela primeira consulta no pediatra. Ai, Marina! Temos uma participação especial, que é a Morena, filha da Samara. Porque ela tava chorando no fundo, Ela tá não muito teve jeito. quietinha aqui olhando, gente. Ela tá muito entretida. Oi, fofa. Maternidade Ai, real, os filhos aparecem na gravação. aí, assim, a gente foi no pediatra e a temperatura dela estava muito baixa. Meus filhos nasceram micros, né? Tipo, eles todos tinham menos de 2,5 kg quando nasceram. Eles usaram roupa de prematura, assim, por 2 meses. Aí a gente. Foi ótimo, porque eu sou a única pessoa que usa enxoval inteiro, até o fim. Aí a médica olhou e falou: embrulha ela numa cobertinha aqui, a gente volta para medir a temperatura. Aí embrulhei a criança, estava baixa, e ela falou: cara, daqui para o ER, para emergência, porque pode ser infecção, enfim, é perigoso criança, tipo, ter bebê pequeno até a temperatura muito baixa ou muito alta. Aí, nessa semana, a gente estava trocando plano. Então, nessa semana específica, a empresa que o Brandon trabalhava estava trocando os nossos planos e a gente não sabia disso. Então a gente não estava coberto nessa semana. Depois a gente rodou a baiana e eles deram um jeito de cobrir. Retroativamente, Mas assim, essa semana não estava coberta, a gente recebeu as contas.
Eu fui para emergência, foi literalmente isso. A gente chegou na emergência com uma bebê de 4 dias, uma cacetada de criança tossindo, desesperada. Aí olharam ela, tiraram a fralda, botaram o termômetro. Ah, tá ok. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se a temperatura continua ok. Aí passou, deixaram a gente lá só a gente, falando, não tinha nada, não tinha um band-aid, não tinha um eletrodo, nada grudado nela, não, sabe? Mediram a pulsação só. Aí passou um tempo, veio outra pessoa, mediu de novo a temperatura, ah, tá ok, pode ir embora. $2.500 chegou a conta para medir a temperatura no hospital. Gente, Tipo, eu tô literalmente chocada. É um problema colocaram Vem morar na muito Europa, ela gente. sério. É um Vem problema morar muito na Europa. sério. Esse é um problema que eu tenho de morar nos Estados Unidos muito sério, que é É. todo o sistema de saúde é completamente corrompido e quebrado. E É, eles não sabem. Você liga e pergunta, mas quanto vai ser? Vai não ser sabe. 500 ou vai ser 5.000? Eles não sabem. Cada plano é tipo o seu plano. Então não é que aceita Unimed? Não, não é assim. Tipo assim, você tem Unimed A, Unimed B, Unimed C, É. Unimed D. É muito doido. E quando vem pelo emprego é ainda mais complicado, porque é um outro sistema, então você tem uma poupança que você tem um cartão de débito, é um negócio assim, cara, é muito complicado. É um esquema, é totalmente assim, não é um livre mercado, né? Porque cada estado tem um estado, então assim, não é uma concorrência real. É você tem o que você tem, e é privado, então assim, é por lucro, é muito, é E o um médico pode te demitir aqui. O médico pode simplesmente decidir que ele não quer te atender e te demitir. É muito doido. E o banco também. A gente foi demitido do banco semana atrás. Eles não avisam. Eles trancam sua conta, você não tem acesso ao seu dinheiro, a nada. É Que muito doido. maravilhoso. Então, Aline, a gente gosta de terminar nossos episódios com alguma história aí da maternidade que aconteceu com você nessa semana. Aí vamos fazer aqui uma rodada. Samara, quer começar você que você tem uma bebê aí para botar para dormir? Eu posso contar. Hoje, na verdade, eu tive um momento. Hoje de manhã, eu tive um momento de super mãe. Hoje foi aquele momento que você bate nas suas próprias costas, sabe? Falo, você manda bem hoje, sabe? Não tive, mas vai, Que continua. a escola dela, ela tá na creche pública, que é pública, mas tem que pagar, enfim, só para explicar. Mas a creche pública é bem boa e tal. E a escola tem um projeto de que os pais podem ir uma vez no ano para fazer alguma coisa para as crianças, uma apresentação. Meu amor, vamos cantar o livro já. É uma apresentação, ou pode ser, tipo, cantar uma música, enfim. Aí eu levei os instrumentos, vários instrumentos brasileiros, instrumentos de criança também, tipo castanhola com desenhozinho de animal, chocalho enfim, de animalzinho. Levei isso e fui hoje cantar para a turminha da Morena e para outra turminha da idade dela, 24 bebês da mesma idade. Fui lá cantar musiquinhas em português, né, meu amor? Que a gente canta. Dona Aranha, sucesso com a Dona Aranha, sucesso com o sapo não lava o pé. E eu fui momento manhã de mãe, eu fui a primeira pessoa, a primeira mãe da escola a fazer isso esse ano. Então, ainda por cima, abria, né, cortei a faixa, e a Morena ficou lá toda orgulhosa do meu lado, assim, não saiu de perto, né? Aí eu fiquei hoje, momento, tipo, pô, sei lá, sabe, fiz alguma coisa legal, sabe? Maternidade real boa hoje. Então, eu vou contar uma história contraste, que foi a minha manhã de hoje, gente. Que foi zero supermãe. Foi daquele tipo assim, minha filha vai falar de mim na análise. Na escola da minha filha tem uma... Eles escrevem livrinho, né? Cada unidade, assim, então tem ficção, não ficção, não sei lá. E aí eles, quando eles publicam o livro, eles fazem a festinha da publicação. Importante contexto que a minha filha, ela fica hiperfixada em certas coisas que no momento é roupa, né? Ela tem uma linguagem de moda muito específica, as pessoas comentam e tal. Então ela só usa determinadas roupas. E aí hoje de manhã ela não tava achando a blusinha que ela queria pra ir pra festinha, cara. E aí foi aquele caos, assim, por que eu não tô achando minha blusa? Aí eu começo a ficar irritada, assim, meu amor, você tem que ser mais flexível, sabe? Aí começa aquele drama, cara. E isso tudo pra gente sair de casa pra chegar na escola na hora, porque a festinha é logo depois que entrega na escola, não sei o que, cara. Aí mó drama, aí a gente chega, cara, e na hora que eu tô chegando, assim, pra deixar ela na escola, a gente lembra, nós duas juntas, que é o tal do Wacky Day, porque aqui nos Estados Unidos eles têm os dias de tema, né? Então hoje era o tema maluco. Então depois desse estresse inteiro, ela não estava no tema maluco, aí ela só entra na escola assim, mas eu não tô... Aí eu estacionei o meu carro, né? E assim, eu limpo meu carro todo dia, gente. Eu não sou uma pessoa organizada, tá? Não sou. Mas isso é uma coisa que eu estou tentando fazer, que é limpar meu carro todo dia. Então não tinha nada no meu carro, menos uma toalha de mesa da festinha dela, descartável. Então eu levei aquilo pra dentro da escola, virou uma capa de super-homem.
Meu marido veio pra assistir, né? Trouxe um chapéu de cowboy. E assim, ela passou o dia dela. Não foi nada super mãe, foi tipo mãe caótica total. Essa foi a minha história essa semana. Ai, a minha acho que vai barrar a tua, viu? O aniversário de 1 ano da ela foi no domingo. E eu sou confeiteira. Uma das coisas que eu faço é bolo de aniversário decorado. E eu faço uns bolos, tipo, lindos para as outras crianças. E aí eu falei, nossa, aniversário da minha, de 1 ano, eu vou arrasar, né? Tipo, vai ser no parque, foi na pracinha. Assim, eu falei, mas eu vou levar, eu vou aparecer lá, mãe louca, com bolo de 12 andares. Tipo assim, a festa dela foi Alice in Wonderland. Tipo, Alice no País das Maravilhas, mas aqui tem um jogo de palavras com o País das Maravilhas, que é Wonderland, é o Wonderland. Aí foi esse o tema. Aí tinha feito um bolo todo xadrez, preto e branco, com um chapéu de fondant em cima. Cara, foram 12 horas trabalhando no bolo. Tipo assim, todo mundo foi dormir, eu segui lá, toda orgulhosa, sabe? Tipo, não, para minha filha eu não preciso dormir, tipo, eu vou arrasar. Tá? Um pouco narcisista, assim, também, né? Vou chegar amanhã e vou falar, uau, que bolo! E, tipo, totalmente, assim, selfish, né? Egoísta. Muito relatable, cara. Muito. Aí o bolo ficou pronto, eu fui levar para tirar uma foto, né? Carreguei o bolo, eram 4h30 da manhã, a festa era às 11. Na hora que eu levanto o bolo, eu tava um zumbi. Era uma semana que eu não tinha dormido nada. Ela tava doente, ela pegou mão, pé e boca. Depois ela teve otite. Então, assim, foi uma semana, tá com dente nascendo. Era uma semana que eu não tinha dormido. Eu tava um zumbi. Na hora que eu levantei com o bolo, pum, no chão. Mas não dava para salvar Caraca. nada, 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 nada. O bolo se espatifou, tipo um ovo quebrando no chão. Foi exatamente isso. Aí eu olhei, meu primeiro pensamento foi assim: beleza, eu não vou me irritar com isso. Amanhã eu vou no Costco e compro um bolo. Aí veio, tipo, o anjinho mal no meu ouvido. Eu já tava de TPM, né? Que a minha menstruação ia descer no dia seguinte. Esperava eu. Desceu, tá, gente? Eu não tô grávida, não. Mas assim, aí veio o anjinho mal. Você vai levar um bolo do mercado para sua filha, as pessoas estão esperando um super bolo. Aí eu comecei a chorar, às 4h30 da manhã, eu comecei a chorar, tipo, de soluçar. Aí eu acordei meu marido. Amor, eu derrubei o bolo. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim: amanhã a gente compra outro, não se preocupa não. Eu falei assim: como assim ele não tá se incomodando que eu derrubei o bolo? Aí eu comecei a chorar loucamente. Eu sou a pior mãe do mundo. Meus filhos não merecem ter eu como mãe. Sei que no dia seguinte eu briguei com Deus e o mundo. Eu gritei com meu marido, gritei com os meus sogros, gritei com as crianças, gritei com todo mundo. Chegou eu no parquinho, sem bolo, tipo, com brigadeiro, assim, com uma vela. Chegou eu sem, com a cara toda inchada de chorar. Aí as pessoas chegavam, ué, não tem bolo? Aí eu falei, gente, eu começava a chorar de novo. Assim, minha filha fez 1 ano, não tem bolo, gente, desculpa. Tudo assim, relaxa, cara, por que você não passou no mercado? Aí, Faz o seguinte, ó, aí faz um eu ia Photoshop pra ficando quando ela ver as mais fotos. puta, mais puta, mais puta. Tipo, eu sei que eles se divertiram horrores na festa de um dia péssimo. Eu me senti mal por ter um dia péssimo. Mas assim, ela se divertiu super e é o que importa. Isso aí, Mas o meu dia foi. muito bom. Então tá, Aline, muito, muito obrigada por compartilhar suas histórias com a gente. Obrigada. Obrigada. Isso aí, obrigada por escutar também. E semana que vem tem mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.